Quem assistiu o meu vídeo falando sobre o grupo denominado como Antifa e o Donald Trump ter classificado como uma organização terrorista, deixaram algumas dúvidas sobre uns pontos que eu trouxe nesse vídeo. Então, para dar continuidade sobre esse grupo, eu decidi fazer um segundo vídeo sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal do Oswaldo Ribeiro Filho. Se é a sua primeira vez que está assistindo esse vídeo ou tem assistido com uma certa frequência e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá sua joinha e toca o sininho de notificação. Lembrando que somente com o apoio de vocês que esse canal pode crescer e ter uma voz perante as redes sociais. Quem é o Antifa? Qual é a história da Antifa no Brasil? Bom, de acordo com o Wikipedia, a Antifa no Brasil começou como um movimento descentralizado que surgiu no Brasil durante o período de 1918 e 39, a partir de imigrantes italianos e alemães, que se manifestava contra o regime que estava instalado nos seus países de origem, o fascismo de Benedito Mussolini e na Itália o nazismo de Adolf Hitler, na Alemanha. Um dos principais grupos que compunham o movimento Antifa da época era o Movimento dos Alemães Livres, extinto no ano de 1943. Na década de 1930, o antifascismo fortaleceu uma frente única antifascista, em oposição ao movimento da Ação Integralista Brasileira. A frente única, por uma frente popular, tomada postura mais reformistas contra as forças conservadoras, processo que acumulou a formação da Aliança Nacional Libertadora, que, de acordo com Wikipedia, era um partido com apoio, era um grupo com apoio do Partido Comunista Brasileiro. E durante o governo militar, que depois virou como Ação Libertadora Nacional, era um grupo armado que lutava contra a ditadura militar, a qual a ex-presidente Dilma Rousseff fez parte. Isso aqui é só para dar uma introdução sobre o que eu vou falar. Continuando no mesmo formato do vídeo, eu decidi pegar várias matérias de várias opiniões divergentes. Na matéria do El País, Antifa, nem terrorista nem organização. O movimento que Trump ocupa pelos distúrbios violentos é uma difusa rede de ativistas antifascistas sem uma estrutura nacional. Isso eu posso falar abertamente que é mentira. Existem vídeos que eu não posso nem mostrar aqui no YouTube para vocês, que mostra esses grupos denominados como Antifa levando tijolos na madrugada dos locais onde iria ter os protestos nos Estados Unidos, tijolos, álcool, e eles deixavam um lugar bem estratégico para que as pessoas pudessem destruir os seus bairros. Inclusive nos Estados Unidos teve um caso que foi mais marcante, que um prédio de habitação popular foi totalmente incendiado. Mas o país fala que é uma rede de ativistas, sem estrutura nacional. O padrão se repete quando há um problema. Donald Trump procura, antes de uma solução, um culpado. Nos protestos que abalam o país há dias, ele escolheu o alvo do seu dedo acusador. É o Antifa, a extrema esquerda. Não culpe os outros, tweetou no domingo. Ele tem razão. Aí vem as pessoas assim, Oswaldo, mas você está falando bem do presidente Trump, do presidente Bolsonaro, não sei o que. Eu falo que tem razão quando tem que falar que tem razão. E critico quando está falando merda, quando a pessoa fala merda. Simples.
tá bom? Vamos entrar nesse acordo, gente, que eu sei que tem muito esquerdinho que ficou revoltado com o meu vídeo de ontem, tá? Antifa é a extrema esquerda. Não culpe os outros. O presidente acusa uma rede difusa de ativistas antifascista e no domingo garantiu que irá classificar como uma organização terrorista. O presidente Jair Bolsonaro reproduziu o Twitter do Trump e o protesto de torcidas organizadas de futebol que define como antifascista contra o seu governo em São Paulo. No domingo reforçou o debate sobre fascismo nas redes sociais brasileiras. Após o Twitter do Bolsonaro, uma onda de opositores e críticos se apresentam agora como antifascistas nas redes. A ameaça de Trump contra a Antifa se deu depois que o procurador-geral William Barr, que se tornou sem disfarce algum o braço executor da agenda mais dura do presidente, que tem de novo mentira. Aí você fala assim, mas Oswaldo nada. Se a imprensa fala mentira, eu vou falar que é mentira. William Barr, ele foi atacado duramente pela esquerda e especialmente pela imprensa americana. Ao ponto que dois pesos e uma medida, que ele foi acusado sem provas de ter sido um violador de mulher. E aí quando vem um candidato, Joe Biden, que tem provas contra ele, a mesma imprensa defende. É assim que funciona a hipocrisia da imprensa americana e da imprensa brasileira. Agora a imprensa brasileira está defendendo os protestos, entre aspas, democráticos. Que eles falam, né, que são aqueles protestos que estão atacando pessoas que não concordam com as suas ideologias. Também acusou grupos de extrema esquerda pelos distúrbios que varrem o país, desde a morte do afro-americano George Floyd, nas mãos da polícia em Minneapolis. Em muitos lugares, disse Barr, parece que a violência é planejada, organizada e dirigida por um grupo extremista anarco de extrema esquerda, usando táticas como as antifas. Isso é verdade! E a imprensa fica defendendo esses grupos, mas eu te garanto que vocês da imprensa que estão defendendo esses grupos, você que escreveu essa matéria, Pablo Guimond, eu te garanto que se tu for para as ruas lá dos Estados Unidos, tu vai ser atacado. Mas eu sei o que você faz, você fica no seu computador, escondidinho, recebendo fotos de colegas meus profissionais que realmente arriscam suas vidas, e aí você cria qualquer matéria que você achar legal. A BBC fala, movimentos anti-Bolsonaro, o que é Somos 70% e outras iniciativas da sociedade civil contra o governo. Na semana passada, o economista Eduardo Moreira participava de um debate transmitido ao vivo no YouTube, em que discutia que se o governo Bolsonaro era sustentável. Números de pesquisa da Datafolha, publicada na quinta, dia 28/5, foram divulgados no meio do debate. O levantamento mostra que a rejeição do Bolsonaro havia crescido ao longo do mês em meio às crises sanitárias, políticas e econômicas do Brasil. A mesma Datafolha que na época das eleições falava que o Haddad ia ser eleito no segundo turno, que tinha 90% de chance do Haddad ser eleito no segundo turno. Você vê como é que não tem como confiar em ninguém, né? E de novo eu estou falando para vocês que são da esquerda, que acham que eu estou defendendo um lado ou do outro, eu estou deixando bem claro para vocês entenderem o seguinte, que tudo tem que ser criticado, tudo tem que ser observado. Mas tá bom, vamos continuar lendo aqui. O levantamento mostrava que a rejeição do Bolsonaro havia crescido ao longo do mês e tal. A pesquisa feita no dia 25 e 26 mostrava que 43% dos brasileiros consideraram o governo ruim ou péssimo, 33% ótimo e 22% ótimo bom, 22% regulares e 2% não sabia. Vamos fazer a matemática. 55% da população considera o governo do presidente Bolsonaro regular, enquanto 43% acha que é ruim.
foi a senha para que caísse uma ficha para Moreira. É verdade que a gente nunca falamos dos 70%. Caramba, 70% do Brasil é a gente. Para caramba, os 70% não estão parecendo, estão com medo. Então, eles nunca conseguem se perceber como os 70%, os 30% que se acham os 70%, e os 70% se acham os 30%. Se alguém puder traduzir o que essa porcaria desse cara tá querendo dizer, me explica aqui embaixo, porque eu não entendi porcaria nenhuma. Primeiro, Moreira. Vou falar uma coisa pro senhor. Nas eleições, de acordo com a lei brasileira, tá, é contado votos válidos. Ou seja, se tiver 5 pessoas que votarem para Bolsonaro e 95% da população não votar, esses 5 são considerados votos válidos. Tá bom? A lei fala, ela só conta votos válidos. Nulos, brancos, não são contabilizados. Mas tá bom, vamos falar dos 30% da população brasileira que não votou no Haddad e não votou no Bolsonaro. Já que vocês consideram como os 40% da população brasileira que não gostaram que não gostam do presidente da República. Vamos analisar. Esses 30% da população brasileira é os 30% da população que não se sente representado pelos políticos vigentes. E agora, vocês que estão defendendo esses grupos, que nem Antifa, vocês estão fazendo esses 30% da população brasileira apoiarem o presidente da República. Igual aconteceu nos Estados Unidos. A esquerda ela não aceita, não admite de jeito nenhum que o Trump foi eleito, de acordo com a lei vigente do país lá dos Estados Unidos. Você pode debater comigo, entendeu, que a questão, o formato das eleições americanas não é dos melhores modos. Beleza, eu concordo. Mas de acordo com a lei, o Trump foi eleito, com a maioria dos estados apoiando ele. Esse somos 70%, estão achando que os outros 30% vai apoiar os candidatos deles. Igual a galera do Ele Não, igual os artistas globais que foram tomar café da manhã para convencer as pessoas a não votarem no Bolsonaro. Onde é que estão os artistas globais? Onde é que estão os Ele Não? Ele só aparece quando tem cachê? Aí vem a minha última matéria. Por que eu falei sobre os movimentos antifas? Porque no Jornal da Cidade, vocês podem achar que essa matéria seja falsa ou não, isso está de acordo com vocês, mas achei um ponto muito interessante. Capitão de polícia negro de 77 anos é assassinado por manifestantes nos Estados Unidos. David Doran, um capitão policial aposentado, foi assassinado na rua de St. Louis por saqueadores que participavam da noite de protesto por causa da morte de George Floyd, também conhecido como Big Floyd, devido ao seu porte físico, ocorrido em 25 de maio, num hospital de Minneapolis, no estado de Minnesota, após uma abordagem policial que reagiu e acabou imobilizado por 4 policiais, tendo fincado sobre o seu pescoço e outros sobre suas costas. Doran tinha 77 anos. Estava aposentado desde 2007, após 38 anos de serviço prestado à polícia de St. Louis. Segundo o jornal americano The Washington Times, Doran foi baleado e roubado pelos saqueadores que participaram das manifestações durante uma noite de violência que contou com organizações como os Antifas e o Black Lives Matter. Antes que qualquer pessoa venha me xingar, falar, você está sendo racista, primeiro, meu avô, ele sim, foi um antifascista de verdade. Sabe por quê? Porque meu avô, ele é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E ele era negro, vindo da periferia do Espírito Santo. Então, antes que qualquer
branquelinho assim que acha, entendeu? Que não é racista, começar a me xingar, começar a falar bando de porcaria, entenda uma coisa, eu sou fruto de uma avó branca, um avô negro, da parte da minha mãe, e fruto de famílias descendentes judias. Bom, isso até então a gente desconfia, tá? Então, a minha origem é uma origem de pessoas pobres, carentes. A família do meu pai, todos eles vieram da roça. A família da minha mãe vieram do militarismo pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o que eu fico mais revoltado é porque casos que nem esse desse cara, que era um policial negro, ninguém fala nada. Tem um comentarista americano que ele critica muito Black Lives Matter, porque ele fala o seguinte: se Black Lives Matter de verdade, então por que eles não falam sobre os casos de assassinato de preto com preto? Que compõe 44% de todo o homicídio nos Estados Unidos. Em torno de menos de 4% dos mortes de negros são feitos por policiais. Aí eu volto à pergunta, a Antifa, eles são um grupo terrorista? Que nem eu falei no meu vídeo anteriormente, eles têm um caso nos Estados Unidos de um judeu sobrevivente do Holocausto sendo atacado por chamados grupos antifascistas só porque ele está usando o chapéu do Donald Trump. A sorte é que essa mulher, ela perdeu seu emprego. E te garanto que ela está passando fome, porque ela não vai conseguir um outro emprego. Porque o nome dela foi espalhado pela rede social todinha. Ou o fato que teve jornalistas nos Estados Unidos que quase morreram. De acordo com o El País, né? Eles falam que não é nem terrorista nem organização. Mas assim, se você vê todos os protestos americanos, foi tudo orquestrado e estruturado. Olha, eu fotografei a ocupação de Wall Street de Nova York, tá? E eu te falo o seguinte, esse grupo era um grupo extremamente organizado nos seus protestos. E muitas dessas pessoas que faziam parte desse grupo, hoje faz parte do grupo Antifa. Então antes que você venha falar cocô pro meu lado, eu tenho experiência de rua, tá bom? Quero agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, toque o sininho de notificação e, se você gostar desse vídeo, compartilhe para os seus amigos. Novamente quero agradecer por estar acompanhando diariamente os nossos vídeos e até amanhã, gente.